Vamos falar agora sobre vetorização, que de novo está entre aspas, porque não é exatamente o mesmo tipo de vetorização que a gente viu no NumPy. Mas a gente já viu isso em séries, na qual a gente tinha a habilidade de executar funções proprietárias, que a gente mesmo desenvolveu, por meio do apply e do map. E para o data frame, de forma análoga, nós teremos métodos semelhantes. O primeiro já conhecido é o método do apply. Então, se eu pegar aqui meu DF1, eu vou selecionar aqui Qt, comp, portátil, aluno. Eu vou selecionar aqui a Qt, desktop, aluno. Eu vou falar, olha, aplique sobre esse data frame. Eu vou colocar a minha função anônima aqui. Eu vou colocar x menos x mínimo dividido por x.max menos x.mínimo. Vou executar isso aqui. Bom, isso aqui que eu fiz é o que a gente chama de normalização por máximos e mínimos. Mas aqui você já vai notar uma diferença considerável com relação às séries, né? Quando eu pegava uma série, né, geralmente, e eu vou colocar aqui minha série de dados, pegar esse cara aqui, e eu vou aplicar a mesma função. Né? O que ele vai me passar? Ele vai me dar um erro. Né? Ele vai falar, olha, meu amigão, float, objetos float, não tem atributo mínimo. Por quê? Porque quando eu estou rodando o apply numa série, o que ele vai passar para essa função, ou para a entrada do valor x, é o valor de número real, cada um dos valores da série para esse cara aqui. Ok? Então, esse é o comportamento padrão de uma série. Eu estou passando valores para esse atributo x. No caso de data frames, quando eu executo um apply sobre um data frame, o comportamento padrão dele é passar a série de dados para o valor x. Então, ele primeiro vai passar a série de dados, que tem o Qt comportamento, o Qt comp portátil aluno, para o valor x, e aí, como é uma série de dados, como eu estou passando esse cara inteiro para esse cara aqui, aí eu posso pegar e tirar o valor mínimo da série, o valor máximo da série, e aplicar todos os métodos que a gente conhece de séries. E aí depois, então ele vai passar primeiro esse cara para cá, vai me devolver esse cara aqui, depois ele vai passar esse cara para cá, vai me devolver esse cara aqui, tá? Então veja que o comportamento padrão é de séries e a gente pode até ver de passar série, ver isso aqui, se ao invés de tivesse passado um método como esse aqui, eu ter passado um print x.name. E aí você vai ver, olha, primeiro ele passa o QT com portátil aluno, depois ele passa o QT desktop aluno. E aí, aqui, note que interessante, né, o comportamento dele. Que o que acontece aqui? Nesse caso, quando a gente rodou um apply, o resultado da execução do Qt comp portátil aluno para essa função foi gerar uma série, né? E uma série Qt comp portátil aluno. E aí ele colocou essa série aqui, e como o QT Desktop Aluno também produziu uma série, ele pegou, beleza, esses dois caras são séries, eu vou concatenar eles num único data frame. Aqui, a minha função não retorna nada, né, no final das contas, porque eu estou só dando um print no nome. Como a minha função não retorna nada, veja que o resultado da operação, no final das contas, foi uma série de dados contendo para o QT comp portátil aluno, o valor vazio, e para o Qt desktop aluno, o valor vazio. Isso seria algo similar eu rodar um apply nesse cara aqui, onde eu colocasse, por exemplo, x.min. E aí você vai ver que ele vai me devolver uma série de dados com a média para o valor de cada coluna. Então, se eu reduzir a série a um valor, ele vai entender que eu devo devolver no apply uma série com os valores associados à redução de cada coluna. Se eu devolver uma série de dados, aí ele entende que eu deveria concatenar isso num data frame. Bom, só que como a gente viu antes, acho que a grande vantagem, né, no final das contas, de um data frame é a possibilidade, a flexibilidade de também aplicar funções numa direção de colunas, por exemplo. Então, se eu pegar esse cara aqui que eu executei antes,
E agora, para não ficar uma execução grotesca, eu vou pegar esse cara, vou colocar um apply aqui, que é o que a gente está fazendo, colocar um outro parênteses aqui. Só que agora eu vou dar um ponto head e eu vou pegar as 3 primeiras linhas desse cara. Então, eu estou pegando as 3 primeiras linhas do cara e estou rodando um apply em que eu vou imprimir x, e aqui eu vou tirar o ponto name, só que aqui eu vou mudar o axis para columns, né? Então, para ele percorrer na direção colunas. Aí, o que você vai ver que vai acontecer? Se eu tivesse olhado para esse cara isoladamente, sem um apply, vou colocar ele aqui, que a gente veria? A gente veria que tem uma linha 0, que tem os valores 6 e 15, uma linha 1 que tem os valores 0 e 0, e uma linha 2 que tem os valores 0 e 36. Agora, veja o que ele passa quando eu passo para a direção de colunas. Nesse caso, o que ele está passando no processamento dessa coluna é a série de dados. Ainda estou passando uma série de dados quando eu estou aplicando a função sobre esse data frame, só que nesse caso, a série de dados que eu estou passando é uma série de dados que corresponde à linha de dados. Então veja que o nome da série é 0, para a primeira série que executou aqui, e o que eu passei foram os valores 6 e 15, que são os valores dessa linha. A segunda série que ele recebeu foi o 0 e 0, que é essa linha. A terceira série foi o 0 e 36, que é essa linha aqui. Então veja que, nesse caso, o valor de x é o valor de x que corresponde à linha de dados que eu estou passando. E aí, por que isso seria interessante? Porque aí, nesse caso, eu posso fazer processamentos nessa direção em particular. Então, por exemplo, se eu pegasse agora o meu df1, vou colocar aqui de novo o head 3, vou aplicar uma função e vou aplicar a função na direção de colunas, agora eu posso pegar e, por exemplo, puxar dessa série de dados, lembra, a série, o índice que eu estou pegando é o nome da coluna. Então, posso, tal qual uma série normal, selecionar os campos pelo índice. Então, sei lá, vou tirar o máximo desses dois caras aqui. E veja que isso aqui vai funcionar normalmente. E aqui, o que ele vai me devolver de forma reduzida é, de novo, uma série de dados. Só que ele me devolveu uma série de dados para cada índice, né? Então, quando eu tinha reduzido anteriormente aqui, ele me devolvia uma série de dados para cada coluna. Como eu estou aplicando na direção, olha, faço o cálculo coluna a coluna, ou linha a linha, né? Nesse caso, agregue por coluna, agregue todas as colunas, aí aqui ele entende que ele deveria gerar o resultado para cada índice. Então, tudo isso aqui é o apply, né? E isso aqui que a gente viu também vai funcionar de maneira similar para, ou melhor, não vai funcionar de maneira porque a gente não tem a função do map nesse caso aqui. O que a gente tem para reproduzir o map é o que a gente chama de apply map. Então, o map ele não existe nos data frames, mas existe um substituto que eu diria, não diria exatamente que é um substituto direto, mas é um substituto, que é o apply map. E aí, no caso do apply map, eu vou pegar aqui de novo esse cara aqui. O que ele vai fazer é, ele vai aplicar a função elemento a elemento. Então, eu posso fazer um apply map. Aqui eu vou passar um lambda x len de strx. E aqui eu vou passar um ignore, um na action, na verdade, igual a ignore. Opa, aqui faltou. Vou tirar esse cara aqui, colocar esse cara aqui. Bom, o que vai acontecer aqui? Olha, quando eu apliquei o apply, veja que o comportamento foi passar uma série de dados para essa função aqui. Agora, quando eu estou aplicando o apply map, se eu aplicasse o apply map sobre a série de dados e tentasse tirar o string de dados e o len da string de dados, isso seria muito, muito estranho, né? Concorda? Tipo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou tirando a string do campo em particular e tirando o len daquele campo. E aí, se eu executar esse cara aqui, você vai ver que o apply map vai entender, olha, eu quero aplicar essa função aqui
no nível valor. Então, eu não vou receber uma série de dados na entrada desse cara aqui. No lugar, eu vou receber o valor da série de dados. Se ele vai passar o 3 para cá, vai fazer a conta. Vai passar, na verdade, não o 3, né? Aqui seria, ele vai passar o 6 para cá, vai fazer o cálculo. Ele vai passar depois o 0 para cá, vai fazer o cálculo. Ele vai passar o 0 para cá, vai fazer o cálculo. E assim vai. Então, ele vai fazer um cálculo a nível valor aqui. E aí veja que eu até passei uma função aqui que é o NAAction igual a ignore. E se você for ver o apply map aqui, então vou colocar um ponto apply map. Então, sei lá, vamos colocar o lambda x, print x, e eu vou colocar aqui uma vírgula. Você vai ver que ele, inclusive, não tem o parâmetro que a gente esperaria, que é o parâmetro de axis, que significa que eu não posso aplicar o cálculo numa direção. O que faz sentido nesse caso, porque como eu estou aplicando a função elemento-elemento, não faz diferença em qual direção eu aplico o cálculo, porque ele sempre vai aplicar a função para cada elemento, ok? Por fim, o último método que nós temos à nossa disposição para fazer uma transformação sobre data frames não é exatamente um método que eu chamaria de método de vetorização, mas é um método chamado transform. E à primeira vista, ele vai parecer igualzinho ao método apply, só que ele tem algumas funcionalidades úteis. Então, a primeira delas é que no método transform, eu posso passar uma string para ele. Então, eu posso fazer um transform e passar, por exemplo, squart, e ele vai aplicar a transformação que é a raiz quadrada. Então, eu posso passar o nome da função que eu estou procurando para aplicar aquela transformação. Isso aqui seria exatamente a mesma coisa, por sinal, que eu fizesse, por exemplo, um apply, e aqui, ao invés de squart, eu tivesse dado um np.squart. E aí, aqui você veria que o resultado é exatamente o mesmo. Por quê? Porque eu posso aplicar o np-squart sobre uma série de dados e ele vai fazer a transformação daquela série de dados que eu destaquei anteriormente. Mas eu posso fazer o transform pelo texto da função especificamente que eu quero aplicar. Então, um atalhozinho que é bastante útil aqui. Ele vai me permitir também passar um dicionário de transformações aqui. Então, por exemplo, naquele caso, eu fiz aqui essa transformação, essa que eu fiz foi o que a gente chama de normalização por mínimos e máximos. Vai ser, de alguma forma, não tão comum, mas vai ser comum, a gente querer, por exemplo, aplicar transformações específicas para cada coluna. Então, numa coluna, eu quero fazer a normalização por mínimos e máximos, e noutra coluna, eu quero fazer a normalização por ah, a normalização padrão, normalização standard scalar, que a gente chama. Então, vamos pegar aqui o computador portátil aluno. Vamos supor, para esse cara aqui eu quero aplicar sim essa normalização, que é a normalização por mínimos e máximos. Mas para o QT desktop aluno, ao invés disso, eu vou aplicar a normalização normal, que seria a mesma coisa que fazer x menos a média de x, né? E aí esse cara aqui eu divido pelo desvio padrão da série de dados. Então, ao aplicar esse transform aqui, veja que ele vai me dar como resultado apenas a seleção de colunas onde eu estou falando, olha, aplica a transformação, mas mais do que isso, ele vai aplicar a função que eu passei para cada um desses caras de forma separada. E é inclusive interessante notar que quando eu faço isso, se eu tivesse aqui, ao invés disso colocado, por exemplo, o meu squart, ou seja, o nome da transformação que eu quero passar, ele teria funcionado também. Então, ele funciona tanto com funções que eu quero aplicar, e funções que eu defino na hora, quanto os nomes que eu tenho disponíveis para fazer esse cálculo. Agora, é uma propriedade do transform que eu não consigo gerar valores agregados, né? Então, vamos pegar aqui uma transformação que a gente fez. Ó, essa aqui, a gente tirou a média, né, dos valores. Então, eu vou vir aqui para baixo, vou colocar esse cara aqui, vou trocar
o meu apply por um transform. E a gente vai ver que eu não consigo aplicar a transformação. Por quê? Porque o transform espera sempre que eu esteja fazendo uma transformação dos dados de uma coluna determinada. Ele nunca espera que eu vá reduzir a série de dados a um determinado, a reduzir os dados a, por exemplo, um único valor para cada coluna. É interessante notar que ele não permite manipular múltiplas séries, ou melhor, aqui não é múltiplas séries, mas múltiplas colunas, ou múltiplas direções, né? Então não existe aqui o cálculo que a gente fez anteriormente. Deixa eu ver onde está aqui. Aqui. Esse cara aqui, ele não existe com o transform, porque não existe axis nesse cálculo, nesse caso, do cálculo do transform, porque o transform é uma operação que foi construída exclusivamente para você aplicar transformações sobre colunas. E por fim, o transform ele não poderá ser usado no GroupBy, que a gente vai ver somente um pouco mais à frente. Então, assim, aqui, vetorização ou aplicação de funções para transformação de dados, né? A gente tem três métodos dentro de data frames: o apply, que aplica os cálculos sobre séries de dados, sejam eles colunas ou linhas, o apply map, que aplica sobre elementos de dados, elemento a elemento de um data frame, e o transform, que aplica sobre colunas de dados, com as vantagens de eu poder selecionar qual transformação eu quero aplicar coluna a coluna, e também poder colocar nomes, mas não me permite reduzir ou aplicar em direções diferentes as transformações, e também não pode usar no GroupBy, que a gente vai ver daqui a pouco.